É indispensável que se faça uma revisão desses conteúdos psicológicos, enfrentando com amor a própria infância não superada, a fim de diluir as fixações mediante afirmações novas e visualizações afáveis, amorosas, que se sobreponham às de natureza perturbadora, crescendo pouco a pouco na emoção até atingir o amadurecimento que lhe corresponda à idade real. Grande número de conflitos cujas raízes perduram no período infantil, cede lugar à segurança de comportamento, de afetividade, facultando o alto amor, bem como o amor ao próximo, certamente depois de realizar esse encontro com os temores ocultos que não mais se justificam, deixando de ser fantasmas invencíveis. Esse esforço bem direcionado, graças a autodescobrimento, pode ser considerado um renascimento psicológico na vitoriosa reencarnação, cuja meta é desenvolver os valores íncitos no espírito e reparar as opções que geraram provas e expiações na passada experiência carnal. Até esse momento, o ego era caprichoso, dominador, porque permanecia com mais vigor do que o seu self, não se permitindo superar as paixões primárias e alucinantes. Prevalecia como fonte de autossustentação, escamoteando a inferioridade através de relações intempestivas, caprichosas, como efeito natural de má formação do caráter psicológico. A atração do self enseja o arrebatar das algemas, no entanto, a sua conquista é interior, enriquecida de alegria e de renúncias, sem medos, nem ambições sem significado real. Obrigado, Iracema. Você quer comentar alguma coisa, Iracema, do que foi lido? Ou você não conseguiu? Porque geralmente quem lê, às vezes, não se atenta muito, né? Exatamente. Quando a gente lê, a gente fica tão preocupado em ler certo, né, as vírgulas e os pontos, que é difícil a gente... Isso. O que você fala. Aqui a Joana, ela já faz o fechamento do capítulo, né? Que nós já estamos há 2 estudos, com esse aqui o terceiro, estudando. E aqui ela fala sobre aqueles conteúdos que nós vimos na aula passada, né? E até a gente falou em alguma coisa sobre eles em relação aos nossos conflitos, em relação a alguns traumas que ficaram da infância, dessa infância psicológica que a Joana vem falando, né? Então, aqui já no finalzinho, ela diz aqui para nós que é indispensável se faça uma revisão desses conteúdos psicológicos, né? Enfrentando com amor a própria infância não superada. Olha que interessante isso aqui, né? Fazer uma revisão desses conteúdos. O que é fazer essa revisão? É você voltar a ter esses conteúdos, né? Você analisar. Então, revisar é você voltar a vivenciar isso, né? A vivenciar não num sentido de comportamento, mas a vivenciar no sentido mesmo de retrospectiva, de memória, de voltar àquele passado, de tentar fixar aquelas cenas minuciosas que talvez te chocam, te causam algum problema. E aí a Joana fala que enfrentando com amor a própria infância não superada. Então, olhando para esses conteúdos, olhando para esses traumas, olhando para esses desacordos que aconteceram durante o nosso processo de infância, e quando eu falo infância, não estou falando só da infância no sentido fisiológico, mas também nesse processo de infância que o nosso espírito vem atravessando já há muitas eras, que a gente possa fazer esse olhar para esses conteúdos infantis, tais como a mágoa que a gente ainda carrega, tais quais
como o egoísmo, a cólera, né, a vaidade, a indiferença. Todos esses conteúdos falam da nossa infância espiritual. Então, o que nós olhamos para eles com essa amorosidade, como diz Joana, né? Enfrentando esses conteúdos com amor. Então, quando a gente enfrenta com amor, é não com a revolta, é não com aquele sentimento de inferioridade ou de vitimização, mas entendendo que você, como diz Joana de Ângeles, né, você é um filho de Deus destinado às estrelas, né? Então a gente tem que ter esse sentido da nossa destinação espiritual. Então é revisar com esse amor, com esse olhar. E aí ela fala, a fim de diluir as fixações mediante afirmações novas e visualizações afáveis, amorosas, que se sobreponham às de natureza perturbadora. Então, buscar novos conteúdos, né? Se preencher de coisas novas, de coisas ricas, de coisas enriquecidas. Eu acho que a nossa mudança está basicamente aí, nesse processo, de nós buscarmos novos conteúdos. Às vezes a gente fica fixado só em uma coisa, por exemplo, hoje em dia as pessoas elas ficam muito fixadas em redes sociais. Eu percebo isso, né? Eu não sou muito de rede social. A única coisa que eu tenho de rede social é Instagram. Mas eu vejo pelos meus próprios alunos, na condição de professor, eu vejo eles muito fixados em Instagram, em Twitter, em TikTok, né? Sei lá, qualquer coisa relacionada a essas redes. E essa fixação nesse conteúdo, que não é que seja de todo negativo, mas isso te consome muito o teu dia, consome muitas tuas horas. Às vezes eu mesmo me pego ali no Instagram visualizando stories, né? E aí vai o dia inteiro. Se tu não tiver aquele estalo e dizer assim, epa, espera aí que eu tenho que fazer isso aqui, então isso te consome, isso te atrasa, te fixa naquele conteúdo de alguma forma. Então, quando você dá uma paradinha, por exemplo, eu vou deixar um pouquinho rede social, eu vou ler um livro, eu vou assistir um filme. Eu estava, esses últimos dias, um pouco fixado nessas questões de rede social, né? Embora eu não as tenha muito, mas às vezes eu fico um pouco fixado nelas, quando eu tenho tempo livre. E aí eu tinha uma série de coisas para fazer, tipo, eu tenho livros para eu ler, eu tenho filmes para eu assistir, eu tenho algumas coisas para eu estudar, mas eu estava postergando aquilo porque eu estava fixado só nessas questões e isso estava consumindo muito dia. Até que eu disse, epa, vou dar uma parada e agora eu vou dar continuidade àquilo que de fato interessa, né? Que são os meus estudos, etc. Então, eu estou dando esse exemplo da rede social, que é uma coisa que é muito comum hoje, para ilustrar o quanto que a gente se fixa e se paralisa a determinadas circunstâncias, a sentimentos, a pessoas. A gente acaba fazendo esse tipo de fixação a tudo na nossa vida, né? E aí, como é que a gente melhora? Como é que a gente muda? Diz o Espírito Joana. Como é que a gente dilui isso? Eu gosto dessa palavra que a Joana utiliza, diluir, porque é justamente você desintegrar, é você, vamos dizer assim, desmaterializar aquilo, né? Então, como é que a gente faz isso? Quando a gente acrescenta novos conteúdos, quando você vai em busca de coisas novas, coisa que te acrescenta, que te engrandece, como, por exemplo, vou deixar de ficar pensando nisso aqui e vou buscar, por exemplo, fazer uma prece, ler um bom livro, estudar filosofia, estudar matemática, entender esse cálculo aqui que está me perturbando, ou então entender alguma coisa dessa obra que eu não consegui aprender. Então, isso são conteúdos que nos vão enriquecendo, nos vão trazendo uma cultura espiritual, porque, principalmente, o espiritismo, ele nos traz uma cultura espiritual. Eu acho muito bonito isso, porque enquanto os outros livros nos dão cultura acadêmica, o espiritismo nos dá cultura espiritual. Cultura espiritual em que sentido? No sentido de que, além de você aprender filosofia, religião e ciência,
você agrega tudo isso a algo que é transcendente, a algo que é cósmico, você agrega isso a um princípio religioso, você agrega isso a uma ética, você agrega isso a valores, porque nada que se estuda na doutrina é descolado de valor, é descolado de ética, é descolado de moral, né? Então, quando você consegue fazer uma agregação de tudo isso, você ganha uma cultura espiritual muito significativa. E isso nos enriquece enquanto seres espirituais que somos e faz com que a gente possa ir diluindo esses conteúdos que a Joana chama de morbíficos, né? São esses conteúdos que nos atrasam, que empanam o nosso processo evolutivo, e a gente vai olhando para essa infância psicológica que nós outrora estagiávamos como algo muito pequeno, como algo muito lá para trás, exatamente, e nós vamos entrando numa madureza. Então, a partir do momento que você se enriquece de valores novos, você amadurece, você olha para aquela configuração já com um olhar de mais carinho, de mais amor e de até uma certa, vamos dizer assim, um olhar de distanciamento, né? Ou seja, não há mais uma identificação com aquela criança psicológica que um dia fomos. É a mesma coisa quando hoje a gente olha uma fotografia de quando nós éramos bem crianças e hoje já somos adultos. Então a gente olha e, embora nós saibamos que já é a nossa personalidade que está ali, fomos nós em algum momento, mas nós já estamos numa configuração de madureza tão grande em que a gente às vezes nem se identifica mais com aqueles registros. A mesma coisa nesse sentido espiritual. Então, a Joana nos convida, nesse primeiro parágrafo, a essa situação, né? Crescendo a pouco e pouco, diz ela, na emoção, até atingir o amadurecimento que lhe corresponda à idade real. Então, nós todos estamos buscando essa maturidade espiritual, nós estamos buscando esse crescimento, e é difícil a gente sair da infância, sabe? Que às vezes a gente quer fazer birra, e a birra é próprio da criança, né? E a birra que nós fazemos é a vitimização. Sabe, quando a gente faz birra para Deus é quando a gente se vitimiza. Senhor, por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso? Então, essa é a birra que a gente faz ante a espiritualidade, ante Deus. Nesse momento, a gente é infantil por demais. Agora, quando nós assumimos as nossas responsabilidades, quando a gente entende que todo efeito tem uma causa, quando nós entendemos das leis estabelecidas pelo universo, principalmente a lei de causa e de efeito, quando nós entendemos que tudo que nós colhemos é porque um dia nós plantamos. Então, quando nós temos esse discernimento, a gente ganha uma maturidade muito grande. Nós passamos a ter uma inteligência da própria vida, do que somos, da função de cada coisa no universo, de cada elemento, de cada ser. E a gente vai passando mais a agradecer do que a pedir e do que a se vitimizar. Então, a partir do momento que nós nos percebermos mais gratos ante a vida do que pedintes diante da vida, aí nós vamos claramente perceber essa linha divisória entre a infância e entre a madureza. Porque o infantil é o que só sabe pedir. O maduro já começa a fazer alguns esboços de gratidão. Então, todas as vezes que a gente está mais grato do que pedinte, é porque nós estamos mais na faixa da madureza do que na faixa da infância. Mas quando nós estamos mais pedindo ou mais reagindo de maneira negativa, nós estamos certamente mais na infância psicológica, espiritual, emocional. Então, é olhar para a vida com essa inteligência que o Espiritismo nos dá. E é por isso que os espíritos falam que o Espiritismo é a universidade do espírito, porque ele nos dá, de fato, essa maturidade, ou pelo menos nos deveria dar, porque há alguns, mesmo diante desses conteúdos nobres, que é o conteúdo da doutrina, ainda assim permanecem infantis, infelizmente.
mas o conteúdo em si é de uma madureza, é de uma maturidade extraordinária e nos convida a essa reflexão. Carlito, Alguém gostaria? Pode falar. e quando a gente, né, identifica a vitimização no outro, porém a gente não tem muita paciência, não é também uma forma de ser infantil? Porque, por exemplo, eu estou falando com reflexão das minhas ações. Às vezes eu percebo que alguém próximo de mim está entrando nesse mecanismo de vitimização, e o que que eu faço? Eu me afasto para não ter, sabe, problemas, para não ter, eu já sei o processo, onde que vai dar aquilo, me falta paciência e eu afasto dele. Ouvindo, eu ouço, mas eu não dou atenção àquilo. Eu falo, tudo bem, eu compreendo, e vou. Isso também não é um processo de infantilidade da minha parte? Não, eu não acredito que seja, porque nós temos que entender, talvez seja um outro processo, que não seja infantil, né? Não é infantilidade. Porque nós temos que entender uma coisa, às vezes a gente também se cobra, às vezes a gente tem essas cobranças em demasia, porque nós achamos que nós temos que estar todo o tempo para servir as pessoas, né? Porque nós temos que aprender a discernir aquilo que a doutrina nos fala, porque como o Espiritismo nos fala muito de caridade e etc., nós temos que aprender a discernir as coisas. E eu me lembrei de um processo, já fundamento com aquilo que você está falando, Denis, mas eu lembrei de uma situação que aconteceu no Centro Espírita, de um casal recém-chegado à casa. E eles estavam querendo ajudar uma senhora que estava passando por um processo de obsessão muito grande. E essa senhora, um pouco relutante de querer ir ao centro, né, acabou que aceitando depois deles fazerem muita insistência. E ela foi, assistiu à palestra e eles começaram a fazer evangelho no lar, na casa dela. E aí eles começaram a perceber que eles estavam sendo atacados pelas influências espirituais daquela senhora, que eram muito grandes. E a jovem, que eles são um casal, né? E aí a jovem é média, ela é muito sensível, e agora que ela está começando a estudar, aquela coisa toda, se preparar, ambos, na verdade. E eles começaram a sentir essas influências, e inclusive até isso respingou no próprio relacionamento deles dois. E aí eles estavam conversando conosco, né? Que eles estavam meio algo frustrados, porque a senhora não queria mais participar dos trabalhos, eles estavam sentindo toda essa influenciação e etc. E eles estavam se sentindo assim meio que, vamos dizer assim, impotentes, porque eles queriam ajudar, queriam fazer a caridade, promover o bem, etc. E aí eu disse para eles assim, eu digo, olha, Jesus já dizia uma coisa muito sábia, dentre muitas coisas que ele falou, ele disse uma que é fundamental. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Isso é fundamental. E quando a gente vai ler o livro de André Luiz, O Nosso Lar, existe uma coisinha lá, um capítulo, na verdade, chamado Bônus Hora. Eu gosto muito desse capítulo, porque ele fala, o mentor lá, o Clarencio, né, ele vai falar que tudo em a nossa vida depende da lei do mérito. Porque tinha uma senhora que queria ajudar os filhos na terra e etc. E aí ele pergunta quantos bônus hora ela desfrutava para fazer aquela realização, aquele pedido. E aí ela disse que nenhum, porque ela não trabalhava e não gostava de nada que lhe oferecia lá na colônia, ela se encaixava, então ela não tinha nenhum bônus hora. E aí ele disse que então o pedido não poderia ser atendido. Claramente ele fala, porque tudo é a lei do mérito. E aí, o que eu quero dizer com isso? Eu disse para ele, para o casal, eu disse, olha, pessoal, as coisas elas não são assim no ímpeto. A gente tem que ter o discernimento das coisas.
Às vezes a gente acha que está fazendo a caridade e às vezes não está fazendo a caridade. Entende? Porque, assim, caridade não é só você dar, é você também saber receber. Então, às vezes, a gente se culpa porque, será que eu não estou ajudando a pessoa? Será que eu estou sendo egoísta? Não, é o bom senso. Você já fez o seu papel, já explicou que ela está dentro de um processo obsessivo, você já indicou o centro espírita, já deu o endereço, agora deixa ela ir até lá, que ela já sabe o endereço da ajuda. Agora ela precisa fazer esforço de ir até lá. Ela tem que querer esse processo, porque se ela não quiser, nada que você fizer vai realizar e vai ajudar. Fazendo a ponte com aquilo que você falou, Aldeni, porque eu não estou falando aqui aleatoriamente, eu estou falando para fazer um link com o que você disse. Às vezes, nós encontramos essas pessoas que amam a vitimização, adoram se vitimizar, e isso já virou um vício, um hábito negativo que elas acalentaram para a própria vida. E óbvio que isso nos desagrada, óbvio que isso não nos é interessante e não desperta em nós a vontade de ajudar, porque nós já sabemos que aquela pessoa não quer ajuda, justamente pelo mau hábito que ela acalenta. E qualquer tentativa de você dissuadi-la daquilo, ela vai contra-argumentar, ela não vai aceitar. Então, diante dessas circunstâncias, o que o bom senso nos pede? Que nós nos afastemos, que nós não nos coloquemos, não nos envolvamos tanto no processo. Então, é natural isso. E, às vezes, a gente fica se perguntando, mas será que eu não estou sendo anticaridoso? Não é. A caridade, gente, também é um discernimento. A caridade não é uma coisa que a gente faz por fazer. E aí a necessidade do autoconhecimento. Porque quando você se conhece, e eu já tive alguns embates em relação a isso no centro espírita, porque as pessoas às vezes vinham dizer assim, mas a caridade, a caridade, a caridade. Eu digo, gente, não. Em primeiro lugar, o autoconhecimento. Porque se você não se autoconhece, você não tem condições de avaliar aquilo que você está fazendo. Então, se você é ignorante de si mesmo, você pode achar que está fazendo a caridade e não está fazendo a caridade. Você pode achar que está fazendo uma prece e não está fazendo uma prece. Você pode achar que está sendo agradável e está sendo desagradável. Então, quantos de nós estamos no mundo à revelia de nós mesmos? Quantos de nós estamos no mundo iludidos porque não nos autoconhecemos? Então, às vezes, a gente acha que parar e ouvir a lamúria de alguém é caridade, e às vezes não é caridade. Às vezes é uma violência para consigo mesmo. Nós temos que saber discernir, e o nosso bom senso nos leva a isso, para que nós saibamos fazer a avaliação de quando a caridade deve ser feita, de quando de fato caridade, de quando de fato vai beneficiar, ou quando ambos sairemos perder o nosso precioso e maravilhoso tempo. Então, eu estou fazendo toda essa redundância para dizer que a gente precisa de avaliar e não se ficar se sentindo culpado porque não fez, porque não ouviu, né? Porque não atendeu, mas que a gente utilize o nosso bom senso nesse momento. Será que se eu tivesse parado de ouvido iria ajudar? Será que eu não já fiz isso de outras vezes e nada aconteceu? Porque eu sou muito assim. Muitas pessoas me procuram para conversar. Muitas. Eu tenho essa atração. As pessoas querem muito conversar. E eu não sou muito receptivo a isso. E, às vezes, as pessoas dizem assim, mas isso não é faltar com a caridade? Eu digo, não. Eu sei a hora de ouvir. Eu sei quando a pessoa, de fato, ela está precisando, aí eu paro, eu dou a maior atenção do mundo. Agora, eu sei quando a pessoa quer me fazer de bengala psicológica. Sabe? Que é aquela bengala psicológica, a pessoa quer se apoiar o tempo inteiro, aí tudo ela
ela quer falar contigo, tudo ela quer desabafar, tudo ela quer... Aquilo já é uma bengala psicológica. E nós não temos que ser bengalas psicológicas dos outros ou emocionais dos outros. Nós temos que ser apoios, né, nos momentos certos, nos momentos coerentes. E as pessoas acabam, às vezes, distorcendo as coisas. Então, por exemplo, o Aldenir me ouve hoje. Eu desabafo com ele hoje. E ele me ouve, exatamente. Aí, todo dia eu vou querer falar com o Aldenir. Olha só, isso já vai virar uma bengala psicológica. E aí, a Aldenir, se todo dia ele parar para me ouvir, ele não está sendo caridoso. Ao contrário, ele está incentivando a minha infância psicológica. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a gente carece de avaliar, para a gente melhor entender quando o nosso ato é uma caridade ou quando não é uma caridade. Então, nessa situação que você está falando, Aldenir, eu não acredito que seja uma falta de caridade ou uma infância emocional. Eu acredito que é um discernimento, né? Porque eu acho que se você, pelo conhecimento, pela maturidade espiritual que já tem, sabe muito bem avaliar quando, de fato, a situação ela carece da sua atenção e quando aquilo é apenas um vitimismo vicioso, fruto do mau hábito daquele que sustenta e que carrega. Olha, Jesus, ele fazia isso. Ele orientava e desaparecia. Ninguém tinha Jesus 24 horas. Eu acho muito interessante uma passagem, dentre muitas, mas tem uma passagem do Gadareno, que era aquele possesso, aquele obsidiado gerazeno, e quando ele é curado da obsessão por Jesus, ele deseja seguir, ele diz, Senhor, eu quero te seguir. E Jesus diz assim, não, vá para os teus. Entende? Ou seja, e Jesus sempre fazia isso. Ele realizava o benefício e ele dizia, vai, entende? Ide e pregai, vai para os teus. A mulher adúltera, quando recebe o benefício, ela quer seguir Jesus. Ele diz, não, siga o teu caminho. Agora leve o benefício que você recebeu para outros que ainda não os têm. Então, essa é a proposta. Só que algumas pessoas elas querem ficar ali o tempo inteiro, né, naquele processo de codependência. A pessoa não tem uma autonomia. E a gente vê isso claramente nos centros espíritas. Às vezes a gente vê pessoas que estão 20 anos ali no centro espírita só chorando e problemas nunca solucionados. E aí, o que é isso? É uma codependência. Então, a pessoa ela só vai buscar, ela nunca tem nada para oferecer. E isso é anticristão, porque o cristianismo diz isso, ó, recebe e repassa, vai mais adiante, agora leve o benefício que você tem. Jesus fazia muito isso. E todos que foram beneficiados por ele levaram adiante o processo. Maria Madalena, Joana de Cusa, os obsidiados, os próprios discípulos. Então, essa é a manifestação, para que a gente não crie essas bengalas emocionais. Por isso que eu não gosto de psicólogo. Eu gosto de psicanalista. Eu não gosto de psicólogo. Estou falando aqui uma opinião pessoal, desculpa. Mas porque o que eu acho? Que psicólogo ele é viciante e ele não resolve problema. Eu não acho que o psicólogo resolva o problema de alguém. Desculpa dizer isso, eu acho que pode melindrar o brilho de alguém que talvez vá assistir um vídeo. Mas eu não acho que psicólogo resolva o problema. Eu acho que o psicólogo ele te vicia e faz com que você vá ali constantemente sem resolver nada. Já o psicanalista, eu acredito que não resolva, mas te dê suporte para você melhorar os seus conflitos. Então, sempre quando as pessoas me perguntam, eu vou procurar um psicólogo, eu digo, não, procura um psicanalista.
Porque o psicanalista ele vai te fazer você ir até essa infância psicológica. Ele vai fazer você se autoconhecer. O psicólogo não faz isso. O psicólogo é um conselheiro. Ele vai te dar um conselho. O psicanalista, não. O psicanalista ele vai te levar até o mais profundo de você mesmo. Ele vai fazer com que você faça essa viagem para dentro. E já o psicólogo vai fazer com que você fique o tempo inteiro na periferia de você mesmo e nunca vai resolver o problema, porque para você resolver o problema, você tem que fazer essa viagem interior. Então, por isso, eu não gosto de psicólogo, porque eu acho que psicólogo é conselheiro, é para você dar um conselho, vai dar tudo certo. Né? E isso a gente ouve das pessoas comuns. Agora, Carlito, você não acha que tem aquele que camufla? Eu conheço pessoas assim que chegam perto de você e falam coisas assim maravilhosas, né? Bem assim, coisas extraordinárias. No meio da conversa, aí vem o vitimismo. Aí né? Aí pronto, aí começa a ladainha. Ela começa primeiro tudo de bom, né? Eles têm o melhor carro, o melhor isso, o melhor daquilo, né? Mas, em compensação, aí começa. Aí começa aquele chororô, que não tem dinheiro para isso, porque é falta de grana. Gente, você começa uma conversa e, de repente, aquilo muda assim, né? E isso acontece várias vezes, né? Isso me lembrou uma situação interessante. O meu melhor laboratório é a sala dos professores. Eu adoro a sala dos professores num sentido de pesquisa, mas no sentido de vivência eu não gosto muito, que ela é bárbara, mas no sentido de pesquisa, né, ela é muito interessante. E tinha um colega professor que ele estava falando assim, que tudo está aumentando, né? Aqui no Brasil, os impostos estão absurdos. A gente já está quase no período feudal, onde você só trabalha para entregar imposto para o senhor feudal, que é o Estado. E ele estava se reclamando de que a gasolina aumentou, e de fato está absurda, mas ele estava se reclamando. Agora a gasolina aumentou e daqui a pouco a gente não tem condição mais nem de sustentar o carro. Aí eu, obviamente, né, que deveria ter ficado na minha, mas eu não pude perder a oportunidade de fazer com que ele fizesse uma reflexão. Eu disse, é interessante essa sua fala, professor, porque pelo menos o senhor tem carro, entende? Ou seja, você está se reclamando porque a gasolina aumentou, mas você só está se reclamando que a gasolina aumentou porque você tem carro. Quantas pessoas não têm nada? Né? Quantas pessoas não têm o nível material que você tem? Né? Então, assim, é um vitimismo descolado de uma realidade, de um discernimento, disso que a gente estava falando aqui. Porque se a pessoa discernisse, ela entenderia que ela está reivindicando como é que eu posso dizer? Ela está reivindicando um nível social que ela se encontra que já é alto. Ou seja, por aí já era para você agradecer, porque você tem um carro. A gasolina está aumentando. Nossa, que horror, a gasolina aumentou. Mas, caramba, eu tenho carro. Eu ando no carro, não pego sol, eu não pego chuva, não pego poeira, eu estou bem aclimatado. Isso já era motivo para você ser feliz. Então, o que eu quero dizer, dentro disso que você está falando, Iracema, é que justamente as pessoas elas têm tanta coisa e daqui a pouco elas começam a fazer essa lamúria, como você mesmo coloca, justamente porque não tem esse discernimento espiritual.
A pessoa não consegue discernir a vida num sentido mais amplo. O olhar dela é bitolado. Ela só consegue ver o problema. Ela não consegue ver a dimensão do todo, né? E a Joana, ela diz uma coisa interessante para a gente. Ela fala, né, que nós devemos não olhar para o problema, mas olhar para as soluções daquele problema. O que pode vir a solucionar isso que eu estou passando? E a gente se prende muito a esse problema e por isso se vitimiza. E essa vitimização, ela tem uma gênese de infância psicológica, óbvio, mas fruto de uma carência muito grande, que você quer preencher com coisas, mas as coisas não te dão esse preenchimento. Então, perceba que toda pessoa muito materialista, por exemplo, ela quer o melhor carro, ela quer o melhor apartamento, ela quer a melhor roupa, ela quer a melhor comida, ela quer o melhor perfume, o perfume mais caro, a roupa mais cara. O que essa pessoa quer preencher? Porque ela está querendo preencher alguma coisa. E, com certeza, é um preenchimento emocional. Porque a pessoa ela tem tudo materialmente, mas emocionalmente ela é infeliz. E eu até conversava uma vez com um colega que ele dizia assim: Carlito, eu alcancei o ápice financeiro. Eu tenho uma boa casa, eu tenho um bom emprego, eu tenho meu carro, mas eu não tenho o amor da vida. A pessoa disse para mim: eu ainda não encontrei a realização afetiva. Eu disse: pois é. Então, o que você está querendo preencher? É essa carência. E aí a pessoa faz o quê? Ela se dá viagens, aí ela se presenteia, aí ela compra a melhor roupa, ela vai para Paris, ela viaja, ela conhece o mundo, ela faz excursões e, no final das contas, quando chega em casa, está triste e solitário. Essa é a realidade. E aí a pessoa começa a se vitimizar. Ah, porque a vida não presta, porque Deus é isso, porque isso e aquilo. Porque a nossa vitimização, ela é fruto da nossa infância emocional. Porque o contrário também é verdade. Quando a pessoa ela encontrou a madureza emocional, ela pode estar passando fome, mas ela sabe agradecer. Ela pode estar passando pelas piores situações, mas ela sabe entender que tudo aquilo que a vida lhe oferece é porque ela precisa passar por aquilo. Então, ela agradece, ela é feliz, ela ora, entende? Ela bendiz a Deus, porque internamente ela está preenchida por uma afetividade, está preenchida por uma fé, está preenchida por um discernimento da vida. Então, essa questão de infância emocional, ela é muito interessante desse ponto de vista de que a materialidade ela não responde por isso. Não responde nesse sentido, de que você pode ter muito e não ter nada. Em contrapartida, você pode não ter quase nada materialmente e ser extremamente feliz, porque você está do lado de quem você ama, com quem você ama, com as pessoas que você ama. E não tem felicidade maior do que isso, do que você cultuar amor, do que você proporcionar amor, do que você saber que você é amado. Isso é muito bonito. E é isso que alimenta a vida. E Joana já falava isso numa frase que eu acho muito bonita. Ela diz assim: o amor é a alma da vida. Isso é tão verdade, que sem amor a gente atrofia, a gente morre, a gente desfalece e perde o sentido da vida. Então, o amor é a alma da vida. Mesmo que você esteja na escassez, você está do lado de quem você ama, você tá feliz. Você tem vida. E mesmo que você esteja rodeado de luxo, mas se você não é amado, se você nunca amou e ninguém nunca te amou na vida, perdoe-me, meu querido irmão ou amigo, mas você é uma pessoa sem vida. Porque a vida que Jesus fala é essa vida preenchida por significado. Quando ele diz assim: eu vim para que tenhais vida e vida abundante, ele não estava falando da vida fisiológica.
ou da vida no sentido vida e morte. Ele estava falando do sentido da vida. Porque você, de fato, só tem vida quando a sua vida tem sentido. Quando a sua vida não tem sentido, você está na morte emocional. E aí, se você está na morte emocional, obviamente que você cai na vitimização. Você cai no vitimismo, você cai na lamúria. Nada te satisfaz, nada te preenche, nada é suficiente. Você vira uma espécie de buraco negro. Tudo que te atravessa é engolido. Lito, por isso é que a gente depara com artistas, né, que conquistaram a fama, muito dinheiro e suicidam. Né? Tem aquela vida glamourosa, pode comprar o que quiser e suicidam. Né? Não, eu não sei o que vocês acham, mas assim, eu vejo nas redes sociais as pessoas botam: hoje é aniversário do meu marido, o melhor marido do mundo. Ah, não existe marido mais bonito, não sei o que. Gente, eu preciso fazer esse tipo de coisa, botar o aniversário do meu marido na rede social? Hoje é aniversário do meu filho, o melhor filho do mundo. Meu filho, a gente se entende por um olhar. Meu filho, não sei o que. Precisa disso? Hoje é aniversário. Eu acho assim, sei lá, o Facebook e o Instagram ficam assim: você não posta nada. Qual o problema? Eu não posto nada realmente. Eu acho assim, agora o Carlito estava falando de rede social, estava falando de amor, dessas coisas. Realmente, eu acho que as pessoas precisam, acho que uma das coisas que as pessoas precisam é postar para o outro essa falta de amor, não sei, essa necessidade de mostrar para o outro, acho que essa falta de relacionamento, acho que ela só sabe falar, escrever na rede social o amor, mas sentir o amor e doar o amor, ela não sabe, eu acho, que a gente está chegando a um ponto desse, né? Acho que a gente está se perdendo nas redes sociais, que realmente se a gente se deixar, a gente fica o dia inteiro numa rede social, realmente, né? E não sai mais dela, né? É aquilo, né, Carlito? Aquela reflexão. Todo excesso fala de uma falta, né? Isso. E sabe qual é o ápice da carência na rede social, que eu fico analisando? É aquelas pessoas, a Iracema fala das pessoas que ficam parabenizando as outras, né? Mas o ápice da carência é aquele que se auto-parabeniza. Esse é o ápice da carência. Tipo, parabéns para mim. Eu vejo das redes sociais, eu digo, meu Deus, essa pessoa é muito carente. Ela é tão carente que ela se auto-parabenizou na tentativa de alguém ver que é o aniversário dela e dar parabéns para ela. Que quando você coloca isso na rede social, você quer que alguém saiba que é o teu aniversário. Meu Deus, então quer dizer que ninguém sabe que vai ser teu aniversário. Eu tenho que postar. Eu tenho que dizer. Tem gente que coloca lá, hoje é o meu dia, coloca até uma foto de si mesmo e faz uma declaração para si mesmo. Eu acho muito interessante isso, porque não é narcisismo, é carência. É carência de amigo, é carência de tudo. E assim, e tudo fala da gente. Outra coisa que eu acho muito interessante de rede social, eu vejo muito, fico fazendo reflexão, é quando a pessoa, por exemplo, te dá os parabéns e você vai repostando, né? Então eu vejo, recentemente, uma amiga mesmo fez aniversário, acho que ontem, e aí eu acho que ela ganhou não sei, uns 20 parabéns e ela repostava nos stories, era só parabéns, parabéns, parabéns. Eu digo, isso daí já é o outro extremo, né? Ou seja, ali já é aquela pessoa que ela quer uma autoafirmação de que ela é importante, que ela é benquista, que as pessoas a amam porque estão parabenizando. Então, assim, tudo fala da gente, né? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Infelizmente, ou felizmente, nem todo mundo tem senso de psicanálise, né?
porque o Aldeni, agora que está estudando psicanálise, entende que, a partir do momento que a gente começa a estudar psicanálise, a gente passa a ter um olhar diferente para tudo. Eu costumo dizer que a psicanálise ela é a quarta dimensão, porque a gente passa a ver as coisas por uma dimensão, uma nova dimensão, a dimensão do afeto, a dimensão do emocional, né? A gente começa a ver as pessoas nessa dimensão agora. O que essa pessoa está querendo demonstrar? O que isso fala dela? Por que ela está colocando isso aqui, né? Então, tudo que a gente faz fala da gente. Isso é que é interessante, né? Nós nos denunciamos, como diz Freud, por todos os poros, né? Ele dizia que quando a boca não fala, a gente fala pelas pontas dos dedos. Então, assim, a gente se denuncia o tempo inteiro. E se você tem um olhar mais assim atento, você começa a entender as pessoas, a ler as pessoas, a estudar as pessoas pelo que ela apresenta, né? Pela forma como ela apresenta, como ela se coloca, como ela fala. E todos nós somos assim, né? Todos nós somos assim. E, claro, cada um na sua medida. Mas eu vejo, as redes sociais, elas revelam muito isso. As redes sociais são maravilhosas. Te dou já a palavra, Elisa. As redes sociais são maravilhosas para fazer essa revelação de quem somos. Então, a gente nem precisa conhecer a pessoa. Você olha as redes sociais, acompanha o perfil, acompanha os stories, você já consegue fazer uma tradução bem fiel. Pode falar, Elisa. Carlito, de encontro a isso que você estava falando, eu sou uma pessoa muito observadora, né? E eu tiro meio que eu faço um scan assim da pessoa por causa dessas observações, né? Eu observo cada detalhe dela, como ela foi, e muitas vezes, digamos, eu tenho mais ou menos um retrato da pessoa, se eu me aproximo, se eu me afasto, se eu torno amigo, se não torno, se eu evito não sei o que lá, parece assim, e eu sou muito assertiva nisso, mas é por causa da observação, porque nós, seres humanos, a gente repete comportamentos, a gente pensa assim, esse comportamento é meu só. Não, não é. Parece que todo mundo é uma fileirinha e mais ou menos a pessoa ali tem um comportamento muito parecido. E quando você observa isso, você já consegue detectar isso na pessoa, digamos, ela já é mais ou menos assim, né? Eu sou assim, pelo menos. Mas indo de encontro ao que você estava falando, às vezes tem muitas pessoas que elas não se expõem na rede social ou até não participam da rede social tão frequentemente, uma forma de se esconder disso, né? Porque aí a gente, digamos assim, a pessoa ela mostra os gostos dela, os costumes dela, os valores dela, né? Ali ela tá, porque tem pessoas que ela não tem filtro e ela se expõe muito, né? Ela vai se expondo muito, muito, muito e extrapola, né? E já eu acho que essas pessoas que elas não participam, igual eu tenho uma irmã que ela fala, eu não quero rede social, eu não tenho Facebook, não tenho Instagram, não quero nem saber. Mas ela entra no Instagram da minha mãe, no Facebook da minha mãe, né? E fica lá verificando tudo. Mas ela mesma não tem a dela. Mas eu acho que isso daí é uma forma, digamos assim, eu vou me expor para as pessoas verem quem eu sou, né? Eu acho que também aí é uma forma de uma fuga, né? De não se expor demais. Eu acho que precisa também, a pessoa precisa ter um equilíbrio, né? Participar do mundo. Afinal, as redes sociais estão aí, a internet. Eu acho que você tem que ter um equilíbrio, um bom senso e participar de tudo isso. Senão você também pode ficar ali no escondido, né? Na hipocrisia também, né? Lógico, adorei a análise, porque assim, a gente fala da rede social no sentido de analisar a rede social, mas ela faz parte da nossa vida contemporânea e não tem como a gente viver fora dela hoje em dia, até porque na rede social tem tudo, tem divulgação, tem tudo que a gente precisa, né? Já virou hoje uma forma de divulgar determinadas coisas, né? Coisas interessantes, livro, roupa, né? De você compras e etc. Então, a pessoa que não participa da rede social hoje, ela é extraterrestre. Ela não faz parte
do nosso planeta. Ela não faz parte, ela é um ET. Então, assim, porque a rede social, ela faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Ela é uma ferramenta da nossa vida contemporânea, ela é necessária. E eu costumo dizer que, se você não tem rede social, você não tem vida social. Vida social, por quê que eu falo isso? Porque a pessoa que não tem uma rede social, ela é um anônimo, ela não existe. Tanto é que, sabe quando é que você sabe que a pessoa... Eu falo isso para os meus alunos. Eu digo, olha, vocês sabem quando que uma pessoa vem a óbito? Não é quando ela morre fisiologicamente, é quando ela tira a foto do WhatsApp ou do Instagram. Quando a pessoa tira a foto do WhatsApp, ela veio a óbito, desapareceu. Parece, a sensação é que a pessoa morreu, que ela deixou de existir. Não é? É essa sensação que eu tenho. Quando eu vejo lá, meu Deus, fulano removeu a foto do WhatsApp, veio a óbito. Então, assim, é nesse momento que a gente sabe que a pessoa tem vida ou não. Então, participar das redes sociais é a tua sociedade hoje, é a nossa forma de ser social. Por exemplo, às vezes a gente conversa com uma pessoa, rapidamente a gente pergunta, qual é teu Instagram? Qual é teu sei lá, WhatsApp? E a gente passa a ter uma interação maior, porque a partir desse contato das redes sociais, a gente entra na intimidade do outro, o outro entra na nossa intimidade, tudo isso é interessante. Agora, claro que nesse processo de você entrar na intimidade do outro e o outro entrar na tua intimidade, você vai fazer análises do outro e o outro vai te analisar de acordo com como você interagir. É a mesma coisa de eu não conheço o Aldeni, a gente se conhece superficialmente, mas a partir do momento que a gente morar, por exemplo, na mesma casa, nós vamos ter uma interação mais íntima, e essa interação mais íntima, ela vai revelar muito de mim para a Aldeni e vai revelar muito de Aldeni para mim. Então, a rede social é mais ou menos esse sentido. É uma interação que você tem com outra pessoa, que é necessária, que é importante, que te faz ser um ser social hoje na nossa vida atual, mas que, enquanto um meio de relação, é um meio que também revela muito de você e revela de você para o outro. Então, quando a gente analisa, por exemplo, eu analiso minha amiga repostando as 20 postagens de aniversário que ela teve, eu acho muito interessante, mas eu analiso ela por isso. Eu vejo que ela inevitável, quer né? Isso, ela quer se sentir importante. Então, claramente. Então, o que acontece é isso. A gente está todo o tempo se analisando, e isso não é ruim, gente. Eu não estou falando isso dentro de uma proposta negativa. Eu acho isso positivo, quando a gente tem essa capacidade de se estudar e estudar aqueles que estão conosco, não num viés de julgamento, mas num viés de você entender a nossa diversidade. O quanto que nós somos plurais, o quanto que nós somos múltiplos, e o quanto que cada ser é um universo, e cada um reflete a história que teve, a vivência que teve, a infância que teve, os pais, a vida passada que teve. Então, cada um de nós é um reflexo único da trajetória que cada um teve nas suas experiências. E quando a gente se apercebe disso, e identifica essa pluralidade, essa mistura, esse caldo cultural de experiência, etc., isso é muito bom, isso é muito gostoso, isso é muito positivo. Muito bem, né? Então, olha que legal, né? E hoje estamos só nós 4, né? Olha que interessante. Ô, Carlito, Então, interessante também nessa coisa de rede social é a gente avaliar a nossa rede social como era 3 anos atrás, 4 anos atrás, e notar a diferença, né? Como a gente muda, a gente está sempre mudando. Isso, eu vou contar uma coisa para vocês, como eu era de rede social. Eu era muito infantil, gente, muito. Olha a minha infantilidade em rede social. Tudo que eu vivia, eu postava. Tudo que eu vivia, eu postava. Eu até tinha uma frase que, vez ou outra, eu falo para os meus amigos. Se eu não postei, eu não vivi. Porque, lógico, que a nossa vida está lá na rede social, né? Então, assim, mas eu era demasiado.
por exemplo, isso na época do Carlito, tipo 18 anos, 17 anos, isso na era do Facebook, acho que Instagram ainda nem tinha aparecido com esse monopólio todo. Então, assim, era Orkut e depois Facebook, né? Quando a gente fala Orkut, parece que a gente é um dinossauro, né? Então, assim... e eu era, tipo assim, tudo que eu vivia eu postava. Tipo, eu saía com os amigos, uma roda de conversa, uma foto, postava. E depois, com a madureza, e algumas pessoas foram falando isso para mim. Ô, Carlito, tipo assim... E eu fui enfrentando até alguns problemas no centro espírita por conta disso. Porque às vezes eu saía com os colegas num barzinho, aí eu postava uma foto, estava bebendo, e os espíritas todos olhavam e diziam: olha aí o palestrante bebendo na mesa de bar. E aí eu enfrentava esses embates, né? E aí depois, por conta dessas críticas todas, eu fui diminuindo isso, né? Eu fui me melhorando, eu fui me moldando. E eu acho que isso é benéfico. Hoje eu não vi isso como uma coisa ruim. Eu vejo como uma coisa benéfica, porque o Jung, trazendo aqui a psicologia, né, para corroborar com o que eu estou falando, ele fala da necessidade das pessoas. A gente precisa se adequar ao ambiente, ao contexto. Isso não é uma hipocrisia, mas você tem que se adequar. Então, eu fui melhor me adequando no decorrer do processo. Então, hoje, por exemplo, eu já tenho mais um discernimento acerca daquilo que eu devo ou não devo postar, daquilo que deve ou não deve ir para uma rede social, daquilo que eu devo ou não devo compartilhar, daquilo que é só meu ou daquilo que eu devo compartilhar com os amigos. Então, esse discernimento de você selecionar aquilo que você vai levar ao outro e aquilo que vai ficar consigo, isso responde por uma maturidade também. Né? Então, a maturidade, ela fala desse processo seletivo, né? O indivíduo maduro, ele é mais seletivo em tudo na sua vida. Seletivo com pessoas, seletivo com lugares, seletivo com aquilo que vai postar na rede social. Então, para vocês terem uma noção do quanto a gente vai se fazendo no processo, dentro disso que o Alderi estava falando, que eu achei muito legal, né? De você olhar para você naquilo que você era há 10 anos atrás, como uma ferramenta, que você é hoje. Então, isso fala também dessa maturidade que a gente está evidenciando aqui no texto da Joana. Mas hoje em dia, acho que a gente só pode postar comida, coisas espíritas, até se você tem muitos amigos de várias religiões, até é problema, né? Então, é só comida. E comida sem carne, porque para não ter problema também. Porque comida nada vegana. Vegana, pois é, porque para não ter problema, né? Eu acho muito difícil hoje em dia uma rede social para você não ser atacada também, né? Então, hoje em dia você tem que saber o que postar, porque não é fácil. Às vezes eu vi um amigo meu, ele realmente foi muito grosso numa postagem dele, ele foi muito infeliz numa postagem dele, ele estava num momento de sofridão, muito sofrido, passando por uma prova muito grande, ele espírita, entendeu? E ele não entendeu, acho que ele não conseguiu entender, né, a aprovação dele, acho que tudo aquilo que ele trazia como bagagem dele, ele não conseguiu entender que é uma prova para ele, né, que você tem que aprender a sua prova. Ele desabafou de uma forma muito raivosa no Facebook. Nossa, mas choveu tanto que ele tirou o que ele escreveu. Ele teve que tirar. Porque foi dos dois lados. Aliás, acho que 2, 3... Eu nunca vi tanta pedra, né? Construírem tantos muros. Ele tirou o que ele escreveu. Então, sabe, às vezes num desabafo, que ele fez um desabafo dele, acho que ele foi infeliz no desabafo dele, né?
E, nossa, mas foi muito, sabe? Porque Então, muita gente utiliza, só para essas análises, elas são muito ricas, porque muita gente também utiliza a rede social para fazer catarse, né? Tipo assim, eu tô com um problema e aí eu vou jogar aqui na rede social e às vezes não é uma coisa legal, né? Para você veicular para todo mundo. Mas também, em contrapartida, tem o outro lado, que a gente fala de hater, né, hoje, né, esses ataques das redes sociais, muito agressivos, onde as pessoas começam, você posta uma foto e as pessoas começam a dizer, ó como você está feio, ó como você está gordo ou gordo, olha como você está mal vestido, né? E aí a gente entra nesse processo do lado negativo do ser humano, porque o que eu dizia para vocês, que a rede social hoje em dia, ela é o nosso status de vida, né? Ou seja, é o que te configura como um ser vivo. É você estar lá na rede social. Se você não estiver na rede social, você está em óbito. E uma vez que você está nas redes sociais, você está interagindo na sociedade. Você é um ser social. E nós sabemos que a nossa sociedade ainda é uma sociedade moralmente inferior. Então, aquilo que a gente vê hoje, ouvia há alguns anos atrás, as ocultas, agora nós estamos presenciando as claras nas redes sociais. Então, a interação das redes sociais fala da nossa interação enquanto seres que ainda somos moralmente atrasados. Então, esses ataques que os haters fazem lá nas redes sociais, eles também fazem nos seus julgamentos pessoais, né? Quando a gente está naquela conversinha um com o outro, olha como o vestido da pessoa está feio, olha como ela se veste mal, olha como ela isso, olha como ela se senta assim. Só que agora a gente comenta, porque o outro postou, e agora a gente comenta, né? Porque antes não postava. Por exemplo, antes eu via a Iracema com aquela roupa, estou dando um exemplo, né? Via a Iracema, e aí eu falava aqui com o meu amigo Aldenir, nossa, olha como é que ela está. Agora ela tira uma foto, ela posta na rede social e eu posso comentar lá. E isso fala de quê? Isso fala do nosso atraso, da nossa deseducação em sociedade. Porque a nossa vida na rede social é a nossa vida em sociedade. E quando a gente ataca o outro, quando a gente faz colocações infelizes, a gente fala da nossa incapacidade ainda de viver numa sociedade harmônica e respeitosa. Então, a nossa vida hoje é a vida das redes e a gente ainda não desenvolveu um senso de ética, de moral, para a gente se relacionar bem nas redes sociais e em nenhuma situação da nossa vida. E isso fala de quê? Isso não fala das redes, isso fala da nossa condição de ser humano ainda muito inferiorizada. E eu vejo os dois lados. Eu vejo a negatividade da sociedade que não te deixa falar aquilo que você tem vontade de falar, você não tem mais liberdade de expressão. Agora, com as redes sociais, você não tem mais liberdade de expressão. Aquilo que a Iracema falava, né? Você não pode fazer o que você quer ser, você não pode dar vazão à sua natureza real. Mas isso a gente já não podia na sociedade do contato. Porque a nossa natureza primitiva, a gente dá vazão às ocultas. Sempre foi assim. Né? Mas, por um outro lado, também fala de algo interessante. Quando você tem muita gente censurando o que você está dizendo, fala dessa necessidade de você modificar hábitos. Então, quando as pessoas começaram a censurar muito o que eu postava, porque eu era meio sem filtro também nas redes sociais, eu sempre fui meio sem filtro, em tudo na minha vida, em palestra, dentro do centro espírita, e não poderia ser diferente das redes sociais. Quando eu fui recebendo essas censuras ao longo do tempo, eu recebi isso como uma necessidade de modificação. Eu tenho que me modificar. Em que sentido? Não para agradar os outros, mas para entender o outro e saber que eu não posso dizer tudo aquilo que eu quero dizer, porque às vezes eu quero dizer, mas para o outro vai ser ofensivo. De
saber ser um pouco mais sutil nas colocações, né? Não expor demasiadamente a minha vida particular, que não interessa ao outro, compartilhar aquilo que de fato é passível de ser compartilhado por outras pessoas, ter aquele momento de reservar momentos só para você, sem ter que postar, sem ter que colocar. Isso também fala dessa necessidade de você se encontrar, de você gostar da sua própria presença, da sua própria companhia, porque a pessoa que toda hora tira uma foto e posta nas redes sociais, ela não gosta da própria companhia, ela não aproveita a própria companhia, claramente. Tem pessoas que vão para uma festa e elas filmam o show inteiro e colocam nas redes sociais, e a gente de casa assiste, de camarote, né, o show inteiro. Nós aproveitamos mais o show, nós que estamos em casa, do que eles que estão filmando. Então, isso fala de uma falta de amor próprio muito grande, porque, pô, eu paguei para estar aqui, fazendo aqui o exemplo do show, né? Eu paguei para estar aqui porque eu queria viver esse momento, mas eu deixo de viver o momento para eu passar o show inteiro filmando para os outros. Uhum. Consegue entender? Isso fala de quê? Isso fala da minha incapacidade de conviver comigo mesmo. Então, assim, só para ter uma ideia do quanto que as redes sociais elas são interessantes, do ponto de vista de que elas revelam a nossa natureza humana ainda descolada de si mesmo, descolada de um ideal espiritual, descolada de uma ética, descolado de um senso de respeito para com o outro. E por isso a gente vive esse movimento que nós encontramos no movimento virtual. Carlita, essa coisa de censura, acho que a gente não vai passar disso hoje, né? Essa coisa de censura. Hoje capítulo. Eu vou ser breve. Essa coisa de censura, ela é interessante porque, por exemplo, nessa censura no centro espírita, quando, por exemplo, né, a gente está em processo de criação de uma peça, aí a gente pega eu pego alguma coisa e coloco na minha rede social, entre aspas, que não sou eu que estou falando. Aí, logo vem uma pessoa da direção do centro espírita pedindo de uma forma educada, mas para retirar aquilo, porque o meu nome está vinculado à casa espírita. Aí você pega aquela mesma ideia e coloca numa peça, essa mesma pessoa aplaude. Então fica assim, né? A gente fica sem entender assim, será que não está indo muito para o pessoal do que realmente o que está sendo mostrado? Entende? Parece que é mais ou menos uma perseguição, porque a mesma coisa é aplaudida de um lado e demonizada do outro. É isso que eu falava de revelar aquilo que a gente já vivia as ocultas, né? Porque quando uma pessoa, você posta algo e a pessoa chega e diz assim, olha, retira porque isso aqui não é legal, ou eu não gostei disso, porque, em outras palavras, é isso que a pessoa está querendo dizer, né? Eu não quero que você faça isso. Então, isso fala de quê? Isso fala, primeiro, da nossa... Eu vou usar essa palavra, eu não gosto dessa palavra, mas eu vou usar ela porque, às vezes, ela é cabível. Fala da nossa inveja com a vida do outro. Entende? Às vezes, as redes sociais, elas nos enchem de inveja com a vida do outro. Mas é uma inveja que não foi criada pelas redes sociais. Já existia, por exemplo, quando a gente tinha a nossa casa e o vizinho comprava um portão novo, a gente queria ter um portão novo. Entende? E aí, quando você faz uma viagem e você vai para Paris e você posta que você está na Torre Eiffel, todo mundo quer ir para Paris. Consegue entender o que eu estou dizendo? Ou então incomoda que você esteja em Paris. Então, aquilo que a gente posta ou aquilo que a gente coloca nas redes também causa um movimento de inveja, né, no ser humano. E por isso eles são capazes de te atacar e eles são capazes de chegar e dizer, olha, retira porque isso aqui não é legal, eu não gostei disso. No fundo está falando, não foi eu que criei, né? Então, se não foi eu que criei, então não quero que você coloque. Então, tem muito isso.
Então, esse movimento rede social, ele é interessante porque ele revela todas as nossas pulsões primitivas. Ele revela o de mais comezinho, o de mais primitivo que a gente acalenta na nossa natureza, ele revela. Então, essas reações, elas falam dessa nossa natureza primitiva. Então, a pessoa que chega para você e diz assim, olha, não quero que você fale isso, e usa uma justificativa do centro espírita para justificar o que, na verdade, é ela que não queria, mas quando está ali dentro do centro que ela diz que é dela, ela acha bonito e aplaude. Porque está no meu centro, está na minha casa, então é bom. Agora, quando está na rede social do outro, quando está dando um status para o outro, aí não é legal. Então, isso fala desse ressentimento coletivo que a gente tem com o progresso do outro. Eu me lembro agora de uma coisa muito interessante no Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, por que os espíritos nos obsidiam? Eu adoro essa pergunta, porque é tudo que a gente quer saber. Por que nós somos obsidiados? Meu Deus, por que essa pessoa está me obsidiando, esse espírito? E a resposta é interessantíssima. Por inveja. É a resposta que os espíritos dão a Kardec. Por inveja. Porque você está numa posição que eles não se encontram. Então, o que gera ataques gratuitos? Inveja. É um tipo de obsessão. Né? Então, todos esses ataques gratuitos, e quando eu falo gratuito, você não está ofendendo ninguém, você não está censurando ninguém, você está vivendo a sua própria vida e dentro da sua normalidade você recebe ataques. Então, com certeza, isso é um processo obsessivo e todo processo obsessivo responde por uma inveja. Já dizia o Livro dos Espíritos, não é Carlito que está falando, é lá o Livro dos Espíritos, é por inveja. E essa inveja gera esse ressentimento. Esse ressentimento da gente não querer ver o progresso do outro. A gente não quer que o outro cresça, mas a gente também não quer fazer esforço para crescer. Eu lembro de Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso, que ainda não era Paulo, quando ele vai na Casa do Caminho e ele ouve a pregação de Estevão, Emmanuel fala assim, e Saulo de Tarso foi tomado de uma inveja, porque o Saulo, ele era um orador também. Ele era um doutor da lei, muito inteligente e muito bajulado por todos os rabinos. Quando ele se depara com Estevão, ele se depara com uma consciência mais inteligente, mais perspicaz, mais lúcida do que a dele. E ele é tomado de inveja. Ele sente uma inveja. E ele sente tanta inveja que ele convida ele para fazer parte, para ele ir para o lado dele. E o Estevão se recusa. E isso gera o ressentimento em Paulo. Então, o que a gente poderia fazer uma avaliação? Por que Paulo matou Estevão? Por inveja. Por um ressentimento de evolução espiritual. Entende? Que ele teve a duras penas, ele alcançou, ele foi buscar através do processo de sofrimento. Então, por que a gente se ataca? Essa é a grande pergunta, né? Por que a gente se ataca? Por que a gente está se retaliando o tempo inteiro? E as redes sociais falam disso 24 horas. Por inveja. Porque a gente está num processo de ressentimento coletivo. Então, as pessoas atacam a Gretchen porque ninguém suporta a Gretchen com 80 anos com o corpo daquele. Quem aguenta? Eu estou falando 80 anos, mas eu não sei qual é a idade verdadeira dela. Mas deve ser por aí, 70, 80, né? Quem aguenta a Gretchen com 70 anos com aquele corpo? Tem que ser vítima de ataque. Impossível, né? Então é isso. É isso que eu estou querendo mostrar para vocês, né? A gente faz isso por um ressentimento pessoal da nossa incapacidade, revela a nossa incapacidade. E a gente conclui? Dá para concluir, né? Dá para concluir? Dá. Falta pouco. Então, vou continuar. A reflexão em torno dos objetivos da existência física é imperativo relevante para o amadurecimento psicológico, fator indispensável para a harmonia
do indivíduo que se abre a si profundo. Com essa realização, os significados das ocorrências passam a ter profundidade, perdendo caráter perturbador, afungente, egocêntrico. Decorre dessa conquista, concomitantemente, admirável compreensão das limitações e fraquezas próprias, como das demais pessoas que se tornam dignas da estesia e solidariedade, em face do desenvolvimento da consciência em nível superior. Repartindo o sentimento latente de amor, o adulto psicológico recebe amor, e a criança íntima, acalmada, cede lugar ao ser desenvolvido, equilibrado, portanto saudável. A harmonia emocional deve acompanhar a intelectual e vice-versa, trabalhando pelo progresso espiritual, na busca de bem-aventurança que a todos aguarda no término da jornada evolutiva, que é a meta. E concluímos o capítulo aí. Ótimo, quase não saí essa conclusão. Por pouco. E a Joana, já nesse final, ela fala assim, com essa realização, né, gente, com toda essa reflexão, todo esse processo, os significados das ocorrências passam a ter profundidade, perdendo o caráter perturbador, afligente e egocêntrico. Então, olha só, a vida ela passa a ter profundidade, ela ganha um significado. E quando a nossa vida ganha um significado, nada disso nos perturba, nada disso nos aflige, né? Nada disso que eu falo, essas coisinhas, a gente não perde mais tempo atacando o outro, a gente não perde mais tempo, isso é tão pequeno, a gente não perde mais tempo guardando ressentimento, guardando mágoa, a coisa vai passando, você sente ali, óbvio, naquele momento, discute, briga, vem a raiva, daqui a pouco passa, 2 horas depois passou, já passou, não estou sentindo mais isso, né? Então, isso responde por esse sentido da vida, né? A minha vida, ela me leva para mais além, eu tenho objetivos mais transcendentes, então eu não vou ficar apegado àquilo que é tão pequeno, né? E por isso que o Evangelho ele é uma proposta de elevação, de amor e de saúde. Porque o Evangelho é esse convite para que nós deixemos todas essas coisas pequenas que nós estamos agarrados, enquanto infantis que ainda somos, e que possamos alçar voos maiores em busca dessa maturidade, dessa madureza. Jesus nos convida à maturidade, né? A maturidade espiritual, a maturidade emocional. E como é bom ser maduro, como é bom ser um espírito maduro. A madureza, ela nos traz, assim, uma liberdade no seu sentido original. Não nesse sentido de libertinagem, que eu posso fazer o que eu quero. A madureza nos dá uma liberdade, ela nos dá aquilo que a Joana fala de plenitude. Eu gosto dessa palavra da Joana. Tem até um livro chamado Plenitude da Joana. Então, essa madureza espiritual, emocional, ela nos traz uma plenitude, que é um estado de felicidade profunda. Então, quando você entende a vida, quando você entende as consequências, os processos, então você entra nesse estado de plenitude. E já no último parágrafo, ela diz: a harmonia emocional deve acompanhar a intelectual e vice-versa, trabalhando pelo progresso espiritual, na busca da bem-aventurança, que a todos aguarda no término da jornada evolutiva, que é a meta. Olha só, a bem-aventurança é essa felicidade espiritual. Bem-aventurado, já dizia Jesus, né? Então, todos nós que soubermos atravessar ou passar bem pelas nossas dores, pelas nossas aflições, passar bem pelo mundo, a gente vai ter essa plenitude, certamente, essa madureza, essa tranquilidade. E aproveitemos a doutrina espírita para isso. Fica aqui um convite. Vamos aproveitar o espiritismo para a gente entrar nessa fase de maturidade, porque o espiritismo é esse convite à maturidade espiritual, traduzindo o Evangelho de Jesus nas nossas vidas e nas nossas consciências.
Então a gente só agradece com o coração cheio de felicidade